Moto limpinha. O pai deu uma lavada nela. Já vou colocar ela na estrada de chão de novo. Já falei com ele que não adianta nem limpar. Essa moto aqui vai andar sempre na estrada de chão. Vai dar até pena, bicho. Mas hoje eu tava querendo ir em Itarana, porque a primeira vez que eu fui lá, eu não fui em Itarana de verdade. Eu fui numa comunidade chamada Rise. Aí um cara me avisou que eu não cheguei lá no centro de Itarana. Eu achei que tinha chegado. Um lugarzinho minúsculo, que você mal entra, já tá saindo, no meio de um monte de bananeira. Eu chamei aquele lugar do centro de Itarana. Eu ainda falei que era menor que Afonso Cláudio. Aí o cara falou que não, que Itarana é bem maior. Mas eu achei, na verdade, eu sabia que Itarana era maior. Acho que eu comento no vídeo que... Mas eu achei que pra ver o resto da cidade eu tinha que entrar à esquerda, né, em algum asfalto e tal. Mas na verdade era apenas uma pequena vila. Tem uns 6 meses que eu não gravo vídeo. Preguiça danada. Tem noção, rapaz, que a preguiça que me dá de chegar no final de semana, debaixo do sol quente, subir na moto e gravar vídeo. Eu gostava muito, fazia por prazer, mas depois que passa, né, o fogo no rabo, dá uma preguiça danada. Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu nunca ia falar de política em nenhum vídeo. Mas eu percebi que eu tava sem mínima vontade de fazer um vídeo, que eu realmente não tinha mais nada pra falar. Eu tava mostrando, né, os locais aqui da região. Mas um dos problemas, né, quando você tá brincando, né, com filmagem e fotografia, é que no começo tudo é muito divertido. Mas depois tudo se torna muito repetitivo, porque você vai fazer o quê? Você vai filmar o mesmo trajeto? Você vai fotografar a mesma paisagem? Você pode até ir, porque nenhum pôr do sol é exatamente igual ao outro. E todo dia pode acontecer alguma coisa diferente, né? Ter algum animal diferente no local e tal. Mas tanto que os maiores fotógrafos do mundo, eles, antes de tudo, antes mesmo de serem fotógrafos, eles são viajantes, né? Eles viajam o mundo inteiro, porque por algum motivo eles têm muito dinheiro para fazer isso. E aí acabam tirando fotos e muitos elementos culturais e tal, e fazendo até mesmo um turismo da pobreza, né? Porque
foto que sempre faz sucesso é de gente miserável em algum canto do mundo. E tem também outro tipo de fotógrafo de grande sucesso, que é o biólogo. O biólogo que estuda animais, ele já sabe como que o animal vai se comportar em determinado momento, em determinado local, então ele já leva a câmera e consegue imagens únicas, né, de algum animal em algum momento específico da vida. Mas pra gente que tá travado, né, trabalhando no mesmo local todo dia, rapidinho, qualquer local aí, a gente já tem a sensação de já viu todos os locais. E eu praticamente vou estar passando aqui no mesmo percurso que eu já passei quando eu fui para Itarana. A única diferença é que aparentemente eu parei antes, né, de chegar no local. Achei que uma vilazinha era o centro da cidade. Calor danado. Eu uso jaqueta, né, para colocar no bolso da jaqueta a bateria da câmera, uma daquelas baterias externas para durar muito. Aí tem que ser de jaqueta, mas tô quase morrendo aqui. Eu mesmo andando no asfalto a uma velocidade a uns 70, 80 por hora. Rapaz, tá um calor desgraçado. Tô quase morrendo aqui de jaqueta. Aí tá, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu nunca ia falar de política em vídeo nenhum, porque é uma coisa tão vulgar, né? Assunto sobre política. Mas eu tinha sido, né, de esquerda a maior parte da minha vida. Eu acho até engraçado, assim, quando às vezes você vê alguma pessoa na esquerda falando, tal coisa aconteceu e tal, porque você teve sempre essa mentalidade. Mas não, eu seguia, né? Só que é engraçado que na época não tinha internet. Então, quando você pensava em esquerda, você pensava em, tipo, Karl Marx. E como que você conhecia a esquerda? Você lia, né, os livros de Karl Marx. E assim eu tinha aquela ideia bem antiga de uma esquerda que já não existia mais. Uma esquerda que ainda, né, falava em proletariado e tudo mais. E apesar de que eu trabalhava num serviço burocrático, né, ganhava salário mínimo, então meus pais também, a maior parte da vida, ganharam salário mínimo. Só que aí com meus 21 anos que eu fui ter um acesso direto à internet. Até então a internet era só algo que você tinha que ter bastante dinheiro para ter internet. Só um computador era uma fortuna para comprar um computador. E celular então. Mas a primeira coisa, assim, na esquerda, diferente, né, do que eu pensava que era, que aconteceu, foram as cotas raciais. Eu votei, né, no PT na época. Porque não somente... Eu falo, hoje em dia o Bolsonaro tem fama de honesto. O Lula também tinha. O Lula subiu ao poder porque era a moralização da política no país. E deu no que deu. Então, o fato do Bolsonaro ser honesto agora não quer dizer nada. Mas tá. O PT, né, entrou como promessa de mudança, promessa de honestidade. Basicamente tudo que aconteceu hoje em dia. Teve muita resistência também de algumas partes, mas estava lá o PT e tal. E você viu, assim, tudo mudar, né? A televisão muda, o pessoal fala, a Globo é de direita, a Globo é de esquerda. A Globo é de quem está no poder, né? Deu para notar, sim, uma mudança nas novelas da Globo, até uma mudança no Cacete Planeta, né? As piadas, assim, envolvendo coisas da esquerda foram retiradas totalmente. E agora também, eu imagino, né, talvez eu estou errado, mas eu imagino que agora com o Bolsonaro a Globo vai ganhar uma leve tonalidade conservadora. Eu falo leve porque não adianta, os criadores, né, artistas da Globo, eles têm a forma deles de pensar, porque eles também não são completos robôs, né?
Mas obviamente que, já que uma parte está no poder, né, por que não fazer algo que agrade essa parte? Mas a primeira coisa assim que me fez questionar a esquerda eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, foi quando as pessoas tinham que declarar a raça delas na hora de fazer matrícula na escola. Era a coisa mais constrangedora de todas. E aí sim, você vê que havia talvez podemos chamar até de uma mentalidade racista, porque todo mundo queria ser mais branco do que realmente era. E eu ouvi muitas piadas, né, em torno disso. Mas a criança negra era declarada como parda, a criança parda era declarada como branca. E se a criança tivesse um aspecto italiano, né, levemente, um cabelo castanho, um olho castanho, uma pele levemente amorenada, obviamente que a pessoa ia se declarar como branca, independente de ter alguma mistura ou não. Então sim, as pessoas queriam, né, parecer mais brancas do que realmente eram. E logo em seguida, outra coisa questionável que aconteceu foi as cotas raciais, que aí aconteceu o contrário, né? Todo mundo agora queria parecer mais negro do que realmente era, para ter direito a cotas. Eu não julgo quem teve as cotas, porque a vida é uma coisa muito séria. Você tem que estudar, você tem que ter um emprego para sobreviver, não é brincadeira. Você não vai dar uma de moralista na hora que a sua sobrevivência está em jogo, né? Nenhum negro vai chegar e falar: eu não quero cota por questões morais. Talvez um ou outro faça, né? Alguns heróis aí façam por algum motivo, por ter uma fibra moral muito forte, mas eu imagino que nenhum negro, assim como se fosse o contrário também, se tivesse cota para brancos, eu duvido muito que, por mais que as pessoas brancas se sentissem repudiadas moralmente com tal atitude, elas ainda assim no final usariam, simplesmente porque a vida não é brincadeira e você tem que fazer de tudo ao seu alcance, né, para sobreviver e ter uma vida boa. Você não vai desperdiçar a chance da sua vida em troca de uma crença momentânea, né? Outra coisa também, porque até então a esquerda, né, na minha cabeça, né, especialmente num país como o Brasil, onde 80% da população é misturada, deveria ser algo sobre proletários, sobre pessoas que ganham pouco, não algo sobre raça. Mas tá, depois começou toda a questão sobre gays. Aí nesse ponto eu acho que a direita é pior do que a esquerda, porque a direita tem uma certa obsessão com gays, e gays são uma porcentagem tão pequena da população. Dizem que é 5% da população, alguns estimam que é até 10%, mas para dizer a verdade, na minha experiência de vida, eu sempre trabalhei com muitas pessoas, centenas de pessoas ao mesmo tempo, e eu digo que deve ter no máximo um gay a cada 100 pessoas, pelo menos aqui no município de Afonso Cláudio. Assim, eu chutando assim, arredondando pra cima, eu digo ainda que tem um gay a cada 100 pessoas, deve ter. Mas né, dentro da direita, uma preocupação assim, como se não sei, talvez outras cidades é diferente, né? Eu nunca saí de Afonso Cláudio, né? Nunca saí daqui, mas há uma obsessão em relação a gays que é suspeito. Mas também, por ser também uma porcentagem tão pequena da população, há uma obsessão do lado da esquerda também que não tem lógica. Tipo, você nunca mais vai ver um esquerdista falando de pobreza e miséria e tal. Você vai sempre ver alguém falando de trans, de gays e tal.
É como se esse fosse o maior e o único problema da sociedade moderna. Porque tem homem que quer ser mulher e não consegue cirurgia de graça. Tipo assim, esse então é o maior problema que aflige a humanidade. É assim que muita gente na esquerda age. Então, foda-se pobreza, né? Quando tem tanta gente na classe média que ainda não sabe se quer ser homem ou mulher. Porque na verdade a discussão política, ela é uma discussão entre a classe média, tanto a esquerda como a direita. As duas ideologias, elas são feitas dentro da classe média, por pessoas da classe média, para a classe média. E tudo que a esquerda diz odiar é ela mesma, assim, é toda a descrição, né? Você nunca vai encontrar um operário, um cara musculoso, suado, sendo um esquerdista. Você sempre vai achar aquele playboyzinho que já tem quase 30 anos, nunca trabalhou na vida, fala ainda que é estudante, apesar de não estudar porra nenhuma, e passa o tempo fumando maconha. É esse aí o cara que acha que os proletários vão escolher ele como líder quando a revolução começar, né? E pior que os caras se acham intelectual por opinião pessoal. Política é questão de crença, é igual religião, não tem diferença nenhuma. É pura questão de crença pessoal. Não tem nada a ver com inteligência. É igual quando os ateus também tentaram associar ateísmo com inteligência. E aí um monte de cientista cristão, alguns dos maiores nomes das ciências e tal. Lógico que você vai encontrar uma quantidade grande de ateus entre cientistas, mas os que são cristãos, isso não afeta em nada. É porque, lógico, né, o cristianismo é o mainstream, é o que a maioria acredita. Então geralmente a pessoa comum, né, com uma inteligência mais baixa, ela vai se dizer cristã, da mesma forma como se o ateísmo fosse o mainstream. Se todo mundo falasse que é ateu, as pessoas comuns se diriam que são ateus. E é por isso até que você vai encontrar muito mais, um outro argumento, né, dos ateus aqui. Há muito mais cristãos na cadeias do que ateus em relação à proporção da população, né? Que existe tantos por cento de ateus e ainda assim a porcentagem na cadeia é mínima. Claro, porque em primeiro lugar você é outro pensamento da classe média, né? Você não vai, geralmente se você nasceu na pobreza e tem outras coisas para se preocupar, você questionar a religião com certeza não é sua prioridade. Mas se todo mundo fosse ateu, também as pessoas lá que vivem no meio da criminalidade seriam ateias e iriam para a cadeia proporcionalmente. Ai, que saco. Não sei se eu ultrapasso esse carro ou não, porque eu não quero ir rápido também. Se ultrapassar, vou ter que sumir na frente dele. Eu vou ter que ultrapassar estrada de chão. Ai, que saco. O cara também não deixa ultrapassar não, é saco. Será que ele acha mesmo que vai sumir na minha frente? Que animal, bicho, ó. Puta que pariu, o cara mete o pé no acelerador. Vai então, meu filho, vai, acelera. Não sei o que esse cara tem na cabeça, bicho. Nunca que ele vai conseguir andar de carro mais rápido do que eu de moto nessa estrada de chão. Mas o cara acha que tá acelerando, acha que tá sumindo na minha frente. Vai ficar com essa poeira enchendo meu saco aí a vida inteira. Tá, vamos devagar. Mas assim,
Eu na época, né, eu li também muitos livros, né, sobre evolucionismo, sobre psicologia evolutiva. E é até engraçado que hoje em dia, né, esses livros de psicologia evolutiva se tornaram meio que uma marca, né, na direita, no sentido de que a psicologia evolutiva explica o comportamento humano através da evolução. Por que os humanos são como são? Isso tem uma consequência conservadora, porque a partir do momento que você acha que o ser humano é como é, devido ao evolucionismo, você vai falar que homens são homens, mulheres são mulheres, devido a uma longa cadeia evolutiva que fizeram com que ambos os sexos se comportem do jeito que são. E pronto, com isso você consegue justificar os papéis sexuais e todo o comportamento humano, né? Você desmente a esquerda, porque a esquerda acredita que o ser humano ele é 100% social, ele é 100% fruto da educação, ele é uma tábula rasa. E a direita mais simplista vai dizer que o ser humano é o que é porque é uma criação de Deus. Só que agora você tem toda uma base científica para dizer que o ser humano é o que é por causa da evolução. Não base científica, porque eu acho também ciência é algo que você tem que provar matematicamente dentro de um laboratório. E querendo ou não, por mais cientificamente verdadeiro que seja o evolucionismo, como exatamente que aconteceu e as consequências de tal evolucionismo não é algo tão fácil assim de concluir. Você dizer, o ser humano se comporta de tal forma, por exemplo, por que os quenianos vencem a maratona de São Silvestre? Porque eles tinham que fugir mais de leão e aí, consequentemente, através dos tempos, os quenianos foram correndo mais. É uma explicação simplista, vamos supor, do exemplo de como que o evolucionismo pode ser abusado e você provar o que você quiser através do evolucionismo. Você pode provar o que você quiser. Você pode falar também, as feministas são como são porque existe um bom motivo evolucionista para ser assim. As mulheres que eram mais revoltadas no passado e tinham mais problema com homens, de alguma forma se reproduziram mais e ajudaram na sobrevivência dos próprios genes. Você pode dizer isso, por exemplo, e pronto, você justifica o feminismo através do evolucionismo. Então, é uma teoria boa, é uma teoria simples, mas justamente o excesso de simplicidade faz com que ela pode ser usada e abusada em qualquer contexto. Qualquer pessoa pode provar o que ela quiser através do evolucionismo. E é por isso que esses livros, né, de psicologia evolutiva são ótimos, são inteligentíssimos e é um dos livros mais interessantes que eu já li. Mas sim, você tem que colocar uma pitada de sal e você tem que entender que aquilo ali também dá muita margem à interpretação pessoal. Não é algo provado matematicamente, em tubos de ensaio dentro de um laboratório, igual você imagina que a ciência tem que ser, né? Então, Itarana é pra cá. Um exemplo. Mas de qualquer forma, uma coisa que eu concordo com os psicólogos evolutivos é que o ser humano ele é um fruto da natureza. O ser humano ele é igual a qualquer outro animal. A gente tem, né, a inteligência, a capacidade de aprender e a capacidade de formar a sociedade. Mas para mim isso também é uma ramificação do que a gente é biologicamente. O ser humano ele cria a linguagem, né? E tem um livro de psicologia evolutiva, né, O Instinto da Linguagem, do Steven Pinker, onde ele tenta provar, né, que a linguagem humana ela é algo tão biológico quanto qualquer coisa, né? E que apesar de que a cultura dá uma forma final para a linguagem, todas as linguagens têm a mesma estrutura. Todas as linguagens têm verbo, têm gramática, e a gramática ela é muito semelhante a coisas, por exemplo, que são permitidas no português e proibidas no inglês. Por exemplo, uma coisa que é abominada no inglês é o duplo negativo. Igual muitas vezes pessoas lá da favela falam I ain't going nowhere, tipo assim, eu não vou em lugar nenhum, que é uma coisa totalmente comum no português, né? O duplo negativo, mas para eles é considerado uma pessoa de gente ignorante, sem cultura.
é mal visto, mas são detalhes. O duplo negativo, ele existe em muitas línguas e em outras não. Na verdade existe em toda língua, porque é algo parece que para o ser humano faz sentido. Aliás, a redundância, né, que a gente muitas vezes também é abominado na escrita, mas na linguagem falada, o ser humano é extremamente redundante. E ele prova isso com muitas frases, né, faladas assim, por pessoas famosas, como que a gente, dentro de uma mesma frase, a gente passa a mesma informação 2, 3 vezes. Porque para reforçar, para ter certeza que a outra pessoa está entendendo. E ele dá muitos exemplos de coisas que se repetem em muitas línguas diferentes, sem qualquer tipo de conexão cultural. E aí começou a chover. Eu provavelmente não vou chegar até o final, porque eu não tô com a capinha de chuva dessa câmera. Mas que bom, nossa senhora, como que o clima tá melhor aqui, tá morrendo de calor. E agora, eu volto pra trás ou continuo? Enfim. Mas foi minha primeira discordância com a esquerda. A esquerda tem uma ênfase excessiva de que o ser humano ele é totalmente fruto do seu meio, totalmente fruto da cultura. E eu acho que muita coisa que eles falam tem lógica. Por exemplo, um homem tem muito mais chance de agredir uma mulher do que uma mulher um homem. Pra falar a verdade, 92% dos homicídios cometidos, tanto contra homens quanto mulheres, são cometidos por homens. E somente, eu achei até muito, 8% dos homicídios são cometidos por mulheres, me parece. Eu achei até muito, 8%, será? Que a mulher mata isso tudo mesmo? Então a cada, sei lá, 11 homens que matam, tem uma mulher que mata? Mas enfim. No Brasil é muito difícil achar estatística. Nos Estados Unidos, no FBI, você vai achar muito mais estatística sobre quem mata quem. E aí você vai ver, né, que homem geralmente vai matar outro homem, mulher geralmente vai matar outra mulher, brancos geralmente matam brancos, negros matam negros. Por quê? Quando você vai matar alguém, você dificilmente vai matar uma pessoa que você não conhece. E aí é por isso que geralmente também, quando o marido mata, muitas vezes é a esposa, né? Porque você vai matar a pessoa mais próxima, que é a pessoa que tem mais chance de estar te irritando. Mas tá, eu não discordo disso. A questão é que a explicação eu discordo. Eles acham que existe uma coisa na cultura, né, que eles chamam de machismo ou patriarcado ou qualquer palavra, mas faz o mesmo papel que o demônio no cristianismo, entende? Essa coisa, né, essa essência do mal que está na cultura, de alguma forma faz os homens cometerem maldades contra mulheres e tudo mais. E não é, bicho, é algo biológico que você nunca vai mudar. Você pode diminuir, você pode atenuar, mas é algo que está ali na natureza humana, e a maldade faz parte da natureza humana. E aí, com certeza é um ponto conservador também. Os conservadores geralmente vão acreditar que a maldade faz parte da natureza humana, que a maldade ela não é ensinada, que você tem que conter a maldade através de punições e através de simplesmente não dar oportunidade para a pessoa causar um ato de maldade. Você tem que vigiar e, caso aconteça, você tem que punir severamente. E é por isso que a direita, por exemplo, vai ser a favor da pena de morte, porque se uma pessoa é má, nada no mundo, ela já nasceu má, nada no mundo vai mudar ela. Não é cultura, não é educação, ela é má e pronto. Então ela tem que morrer. Você vai chegar à conclusão de que a pena de morte é a única pena viável. Porque por que você vai deixar uma pessoa que ela é naturalmente má viva, para que depois ela volte, né, e te mate, ou mate outro inocente? Porque é isso que vai acontecer, e é isso que acontece, né? Todo mundo, o nível de reincidência de crimes é absurdo, especialmente porque o criminoso ele é difícil explicar, mas e assim por diante. Mas minha primeira, assim como também o homem comete mais crimes e maldade e tal, mas existe uma interseção muito grande, né, de homens pacíficos que são exatamente iguais às mulheres pacíficas. As pessoas mais pacíficas vão tender a ser mulheres e as pessoas mais violentas vão tender a ser homens, mas há uma grande interseção no meio. Há uma beirada de homens violentos, há uma beirada de mulheres extremamente passivas,
Mas a grande maioria das pessoas, elas são muito semelhantes, homens e mulheres, e em questão de comportamento ordeiro e socialmente aceito, né? Então também não é dizer assim, igual tem algumas vezes quando parece alguma feminista doida que todo homem é estuprador, e é por isso que elas perdem popularidade também, né? Aí, às vezes o cara tá lá na internet, o cara que tem anos que nem canta uma mulher, ele nunca nem falou com uma mulher bonita nem nada, ele deixa as mulheres quietas no canto delas, ele tá quieto no canto dele. Aí vem uma feminista chamando tudo quanto é homem de estuprador, e obviamente o cara vai se revoltar, porque o cara nunca incomoda uma mulher pra nada, e ainda assim ele é acusado. É a mesma coisa do que você, por exemplo, falar que negros são criminosos. Aí, nossa senhora, tá escorregando? Caralho, bicho, tá escorregando pra caramba. E eu vou ter que voltar pra trás, porque eu não vou arriscar perder minha câmera na chuva. Mas valeu a discussão até aqui. E a tendência é só chover mais pra frente. Tomara que chegue Afonso Cláudio, que eu tô morrendo de calor, tô passando mal de calor, tá um inferno. Então tomara que essa chuva chega lá, mas chega a tempestade, vai arrebentar mesmo. Aí cai água que eu nunca vi na vida, porque eu não tô aguentando mais. Enfim. Afonso Cláudio tem fama de ser a cidade das cachoeiras, mas lá só tem secura, pedra, mais nada. Não, até que tem lugar pior. Tem lugar pior aí no Espírito Santo mesmo, tem lugar que é igual um deserto no Espírito Santo. Mas puta que pariu, tá quente pra caralho. Enfim. Vamos então voltar pra casa. Missão falhada em Itarana, segunda vez que eu tento ir e não chego lá. Mas eu não tô com vontade de ficar arriscando câmera sem capa na chuva não. E se essa câmera estragar, aí acabou, porque eu não tô com ânimo de comprar outra também não. E tô aqui com o celular, tô aqui com bateria. Ih, tem um monte de trem aqui que pode cair água dentro e dar problema. É o problema da gente, né, carregar essas porcariadas. Porque até meus 28 anos, eu não andava nem com celular e nem com dinheiro no bolso. Eu saía de bermuda e chinelo. Eu passava em qualquer lugar, eu passava debaixo de temporal, passava dentro de rio. Eu não tinha nada comigo, eu não tinha uma nota de R$1 pra molhar, eu não tinha um celular pra estragar. Eu ia em qualquer lugar do jeito que eu tava. Agora é cheio das frescuragens, eu não posso ir ali porque o meu celular vai molhar, não posso fazer não sei o que. E assim caminha a humanidade, né? Isso faz a gente se sentir velho, né? Porque eu com 28 anos eu me achava moleque ainda. E agora com 35 anos eu tô me sentindo velho, porque agora eu corro da chuva. A pessoa ela fica velha quando ela corre da chuva. Quando você vê a chuva e você, em vez de continuar dentro da chuva, você volta pra trás, já era, você tá velho, você tá perto de morrer já. Eu já tô perto de morrer, eu sinto isso. Tô com 35 anos, mas parece que eu já tô com 70. Enfim. Essa foi a minha primeira discordância com a esquerda, de que o ser humano é uma tábula rasa e de que ele é totalmente um reflexo da cultura dele. Não, o ser humano ele tem uma personalidade inata, um temperamento inato, e é por isso que, por exemplo, igual segundo a teoria deles, hoje em dia as crianças elas vão para a pré-escola com 4 meses ou antes em alguns lugares, e são criados meninos e meninas exatamente a mesma educação, tudo na base daquelas mesmas musiquinhas, fazendo exatamente as mesmas coisas, e ainda assim, você já vê a diferença entre meninos e meninas. Os meninos já não param quieto, uma encheção de saco danado, e as meninas ficam mais sentadas, conversam uma com a outra. Segundo, né, as teorias sociais da esquerda, era para meninos e meninas dentro de uma pré-escola terem absolutamente o mesmo comportamento, não terem diferença nenhuma, sequer, porque eles estão recebendo exatamente a mesma educação. Então qualquer pré-escola já prova que a esquerda está errada.
O ser humano, ele tem algo sim de inato, algo que você não pode controlar através da sociedade. E é por isso que eu sempre falo que a biologia é maior que a sociedade, e sempre vai ser. A sociedade é um reflexo da biologia, não o contrário. E para mim o ser humano, ele cria a sociedade da mesma forma que uma aranha cria sua teia, porque é a natureza humana fazer isso. E é por isso também que toda revolução comunista falhou. Rapidinho se degenerou em algum tipo de ditadura, porque você não pode mudar a natureza humana. E eles continuam no mesmo discurso, defendendo... tá, teve isso também. Segundo lugar é o fato deles defenderem os piores seres humanos possíveis, né? Hoje em dia vai ter muito esquerdista falando que Maduro não é de esquerda, mas eu lembro quando Maduro subiu ao poder, tinha literalmente esquerdista dançando e cantando de alegria quando Maduro subiu ao poder. Já estava mais do que óbvio, que o cara era um lixo. Só de olhar pra cara do cara, bicho, o cara é um lixo. O cara é nojento, bicho. O cara só tem barriga e bigode. Como, cara, que você pode olhar pra um cara daquele e achar que o cara é um tipo de herói revolucionário? Rapaz, aquilo ali, cara, é o seu tio enjoado, cachaceiro. Aquilo ali é... Pra mim, quando eu olho pro Maduro, eu só consigo ver isso, cara. É aquele cara chato que chega na festa bebendo cerveja e enchendo o saco. Pra mim eu não consigo ver o Maduro de outra forma. Ele é um mala sem alça, uma besta quadrada, mais nada. É nojento, O cara parece que tem um óleo na testa, assim, parece que não toma banho, né? O cara é asqueroso. E aí tinha esquerdista dançando e cantando de alegria quando o cara subiu ao poder. E, nossa, era mais do que óbvio que ia dar merda. Era mais do que óbvio. Então Fidel Castro, cara, nossa, até hoje, cara, tem gente defendendo o sistema de Cuba. Isso quando você não vai achar gente defendendo Stalin. Eu sei que na direita tem uns caras lunáticos, né, que defende Hitler e é antissemita. Não no Brasil eu não vejo isso. Mas se você for participar de fóruns americanos e europeus, você vai achar, né, uns caras que são assim. Os caras que ainda... Nem sei o que os caras acham, né, que Hitler era, porque não tem ninguém que matou mais europeu do que Hitler. Então como é que você vai dizer que você ama a Europa e gosta de Hitler ao mesmo tempo, né? O Hitler basicamente declarou guerra contra todos os países europeus, exceto um ou dois, ou sei lá. Então se tem alguém que tinha que gostar de Hitler, é algum justiceiro social, né, que quer eliminar os europeus da face da terra. Mas são exemplos, né, de coisas que foram me afastando do pensamento. Aí veio, né, Bolsonaro, o único cara que representou uma direita, né, no sentido real da palavra, né, que não é simplesmente uma esquerda menos esquerda. Era o único cara que realmente você via que os esquerdistas pulava de medo, né, que subisse ao poder. E aí foi justamente o cara que foi escolhido pela população, porque já estava todo mundo de saco cheio com a mesma conversinha de sempre, né? Os caras já estão no poder há 16 anos, mas os caras ainda agem como se fossem revolucionários, como se fossem pobres coitados, perseguidos, sendo que os caras já dominaram tudo há muito tempo. O Bolsonaro tem muitos problemas. Ele é aquele tipo de conservadorismo. Lembra que eu falei, vamos supor, que teria um tipo de conservadorismo mais intelectual, que tenta procurar, por exemplo, na psicologia evolutiva, uma justificativa para o pensamento conservador? E o Bolsonaro é aquele cara que vai dizer que é assim porque Deus quer, é assim porque Jesus quer, né? É aquele conservadorismo mais simplista. E até por isso talvez que teve tanta popularidade, né? Porque ele fala mais ao homem comum, né? Ao homem normal, ao ser humano normal. E a mulher normal também, porque teve muita mulher que votou no Bolsonaro. Apesar de eles tentarem vender a ideia, né, de que o Bolsonaro é
é contra mulher, é contra negro. Ele, sim, ele tem um monte de fala contra gays, isso aí não tem como negar. Ele falou propositalmente, ele falou conscientemente, de forma intencional, ele falou contra gays. Tem muitos vídeos provando isso. Eu acho que a partir de agora ele nunca mais vai falar. E eu acho que a partir de agora ele vai tentar fazer de tudo para provar o contrário, que ele não tem nada contra gays. Ele vai tentar aparecer o máximo possível perto de gays. E sem sacanagem, eu não duvido que o Bolsonaro vai ser o cara que no governo dele vão aprovar o casamento gay. Porque ele vai tentar provar tanto agora que ele não é homofóbico, que ele vai ir além do que a esquerda foi. Eu não duvido, porque ele criou uma tal imagem negativa nesse aspecto, que agora é difícil para ele recuperar tal imagem, igual o Trump também, né, que foi considerado aí um conservador lunático, e ele acabou sendo o maior pacifista de todos, mais pacifista que o Obama. Acabou com tá tentando tirar os Estados Unidos de todas as guerras, justamente para provar o contrário, porque ele quer ser o oposto do que dizem dele. E ele também está aprovando certas regulações de armas que o Obama nunca aprovou. Então, muitas vezes, né, o cara ter um certo símbolo faz ele agir na direção oposta para tentar tirar um pouco da fama. A única coisa que eles têm para falar que o Bolsonaro tem algo contra a mulher é porque ele falou, né, que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada, insinuando que ela era muito feia. Mas ela tinha chamado ele de estuprador. Então agora não adianta a esquerda tentar pagar de vítima. O Bolsonaro podia ter tentado pagar de vítima, podia ter tentado denunciar ela por calúnia, difamação, algo assim, por ter chamado ele de estuprador. Mas em vez disso ele contou uma piada e deixou por baixo. Se a Maria do Rosário, né, que tava, na verdade, a Maria do Rosário estava defendendo um estuprador, né, que era o Champinha, que o Bolsonaro estava defendendo a pena de morte dele. Eu acho que em qualquer país sério, um cara como o Champinha, que é um assassino, torturador, estuprador, ele seria executado no momento que ele fosse pego, né? Ele não precisaria nem ser julgado, um cara desse. Ele merecia só um tiro na nuca e pronto. Eu acho que em qualquer sociedade decente, séria, isso que aconteceria. Mas o Brasil não é decente nem sério, né? Então você vai ter, por exemplo, uma pessoa, né, um projeto de ser humano igual a Maria do Rosário defendendo esse lixo. Eu nunca vi assim, que o Brasil, ele tem tudo de pior, que tem no mundo. Ele tem a pobreza da África e ao mesmo tempo a ideologia lixo que os países europeus têm. Tipo os países escandinavos, que fica lá puxando o saco de assassino, estuprador, tratando o cara igual se fosse rei dentro da cadeia, dando tudo de bom e do melhor pros caras. E a esquerda tem essa mentalidade, né, que muitas vezes o criminoso ele é tratado melhor do que muitas vezes não, ele é melhor tratado, né? Que às vezes o criminoso tem pensão e a família de uma vítima não tem pensão. Eu tô dando aqui vários exemplos de coisas que me afastaram da esquerda. E eu, pra dizer a verdade, pode dizer que até meus 28 anos eu era total ignorante politicamente. Eu não lia nada sobre isso. Quando eu fui ter internet meus 21 anos, eu fazia nada, só usava mesmo para jogar videogame. Aí à medida que eu fui convivendo mais com reais pessoas de esquerda, vivendo que eles eram tão diferentes de mim, e a direita, que até então era uma coisa que eu deplorava, eu considerava conservador, a palavra conservador o maior xingamento que existia. E hoje em dia eu consigo conversar muito melhor com qualquer pessoa que se declara conservador do que alguém que se declara um progressista, bem entre aspas, né? Mas é isso, então. Ele fez uma piada com relação a Maria do Rosário, porque ela estava xingando ele, e isso seria prova de que ele é contra todas as mulheres.
E teve uma vez que ele teve um ato falho, né? Aí você vê, né? Muita interpretação maliciosa também, quando também, né, a direita também interpreta tudo que uma pessoa de esquerda fala. Às vezes a pessoa tem um ato falho, falou uma palavra sem querer, e aí isso é prova de que a pessoa acredita naquilo. E aí a direita fica em cima daquilo também. Tem muitos exemplos. Mas teve um exemplo, né, daquele ator da Globo, que é esquerdista, que cuspiu numa mulher. A mulher criticou ele por ele ser de esquerda. Aí ele foi e cuspiu numa mulher dentro de um restaurante. E a esquerda tentou justificar que aquilo ali não era machismo, que era totalmente aceitável. Aí é um exemplo de como a discussão política ela é totalmente desonesta e ridícula. Os dois lados vão defender o próprio lado de todas as formas, vão justificar todo tipo de barbaridade. Igual o pessoal da esquerda comemorando, né? Porque o Bolsonaro tomou uma facada. Aí, tipo, ele já tem fama de ser o partido que defende bandido e criminoso. Aí o cara que apela pra uma facada... Não, e pior que eles se acham intelectuais, né? Os caras que discutem ideias. Mas pra eles o problema tem que ser resolvido esfaqueando uma pessoa que discorda de você. É só um exemplo de incoerências. Igual eles... é o ódio do bem, né? Tipo assim, eu posso matar, perseguir porque eu tô do lado do bem. O Bolsonaro tá longe de ser perfeito, ele não é um cara inteligente, esperto nem nada, mas passou da hora da esquerda já ter saído já. Tinha passado da hora. Parece que vai chover aqui também, né? Vamos ver se eu chego em casa antes de molhar. Espera um pouquinho, chuva. Espera um pouquinho de chegar em casa. Vou ter que parar, bicho. Ah não, era só um pouquinho de chuva. Essas câmeras custam caro pra caramba, né? O mínimo que elas têm que fazer é aguentar um pouco de chuva.
eles... Tem uma grande parte da direita, né, que ela é irracional, mas a esquerda, ela não é nem um pouco mais racional. Se você for olhar toda a teoria de gêneros e tal, isso é totalmente crença política. Isso não tem nada a ver com nada científico. Quando se trata do comportamento humano, a esquerda, ela nega a biologia em todos os aspectos. Porque ela acredita, né, que ela tem que formar a nova sociedade à sua imagem e semelhança. E se você acreditar que o ser humano tem uma natureza própria, você tem que admitir que o ser humano, ele não pode ser moldado a partir de certo momento. Mas eles querem acreditar de todo jeito que o ser humano é uma tábula rasa e que eles podem fazer o que querem com qualquer pessoa. E não é bem assim, né? E é até estranho, porque justamente as pessoas que mais estudam o ser humano são as que acabam desenvolvendo as ideias mais anti-humanas. Rapaz, a nuvem tampou o sol mesmo, hein? Ficou escuro. Eu tinha até me arrependido de não ter vindo de óculos escuros. Agora tá gostoso. Os carros estão até com o farol aceso. É umas 3h30 da tarde. Vai cair um chuvão. Ah, tá. Pra finalizar com chave de ouro agora, por que também que a esquerda se tornou algo ridículo? Enquanto que você vai ver gente na direita, gente normal, você vai ter, né, os bolsominions, que são os caras que são insuportáveis. Eu mesmo não aguento. Teve página do Facebook que eu saí fora, porque você via os caras que chupavam a rola do Bolsonaro com tanta vontade que... Eu não sei o que os caras tinham na cabeça, não. Porque, rapaz, era ridículo. Os caras se enfureciam e começavam a falar um monte de coisa sem sentido. Relampejando. Relampeando. Só que você vê gente da esquerda, as pessoas da esquerda, elas param de conversar com você. Elas teve um monte de gente da esquerda excluindo pessoas porque eram de direita. Tipo assim, rapaz, isso é fanatismo, bicho. Isso é opinião política, isso não é crença religiosa, não. Você não vai salvar a sua alma porque você tem uma crença política, não. Não adianta você odiar pessoas que têm uma crença diferente. É absurdo. Como que você pode acreditar que você está do lado do bem se você odeia todo mundo que pensa diferente de você? E tem muita gente que é de direita ou de esquerda que eu prefiro não conversar, mas porque a pessoa é mala como um todo, independente do que ela pensa ou não. É óbvio que se a pessoa, né, for de esquerda, eu vou usar isso como mais uma desculpa. Mas não é porque a pessoa ela é de esquerda que eu vou conversar ou deixar de conversar. A não ser que a pessoa use isso como desculpa para me atormentar, né, para me encher o saco. A direita merecia alguém melhor que o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro era o cara que tinha coragem, era o cara que tava lá falando as merda e botando pra fuder, então foi o cara aí que se destacou. Não é nenhum intelectual. Um cara bobo até. Mas é quem se destacou, né? E também, né, tem muita gente aí que, pô, tá, o cara é intelectual, tem não sei quantos diplomas. E pra quê, né? O que isso acrescenta? O que adianta o cara ter um monte de diploma se ele tem todo tipo de crença idiota? Então,
Ele é intelectual em que sentido, exatamente, né? Porque pra mim o intelectual é alguém que cria algo, né? Falar borracha, dar opinião política, isso qualquer ignorante pode fazer. Eu não preciso ter um diploma. Eu tô aqui dando minha opinião. Por acaso eu tenho um diploma, né? Mas se eu não tivesse, eu daria a mesma opinião. Eu só fiz faculdade porque teve na minha cidade, né, na época. Aí tem esse monte de esquerdista, né? Eu tive que trabalhar, né, pra pagar minha faculdade, trabalhar de dia, estudar à noite. Aí tem esse monte de esquerdista que os caras estão aí com 25 anos ou mais, dentro de uma faculdade, reprovado, né? Nunca trabalhou na vida, consegue ficar reprovado mesmo sem trabalhar. Os caras ainda conseguem reprovar. E aí o cara sai de lá se achando um intelectual, cara. Mas a opinião do cara, a boca do cara é igual uma latrina, só sai merda, bicho. Então a pessoa tem que me provar que ela é capaz de fazer algo, que ela é, sei lá. Porque ler livro e falar borracha, qualquer idiota consegue fazer. Você não precisa ser nem inteligente para ler um livro e dar opinião estúpida sobre algo. Então não é porque você tem um diploma que você dá uma opinião idiota, que acha que você acredita numa ideologia, que você acha que você é mais inteligente que os outros. Isso é a mesma coisa da década de 90, né? Quando um ateu se achava inteligente porque não acreditava no cristianismo. Como se crença pessoal fosse sinal de QI alto. Ah, quer provar que você é inteligente? Faz um teste de QI aí, mostra o resultado. Quer provar que você é mais inteligente que as pessoas da direita? Faz o teste de QI, ué. Mostra aí um QI de 110, um QI de 120, 130. Aí sim, aí você pode falar pelo menos, pô, tá aqui a prova. Só que é capaz eles vão falar assim, não, QI não existe, QI é uma mentira. Eu sou inteligente porque eu acredito em alguma teoria idiota da esquerda. Eu sou intelectual porque eu tenho um diploma. E assim caminha a humanidade. Cansei de falar. Tinha 6 meses que eu praticamente não abri a boca pra falar nada. Agora eu falei esse tempo todo. Meu queixo tá quase caindo de cansaço. Tem que falar alto também, né? Porque pra voz sair, né? Por cima do barulho da moto. Bem cansativo. Vontade de ficar com a boca fechada agora. De vez em quando eu vejo algum esquerdista falar que tudo no mundo hoje é automatizado. Tipo aquelas plantas ali que estão em cima daquele caminhão, né? Automaticamente foram parar lá em cima. Os caras vivem, os caras acham que o mundo é um supermercado, bicho. Eles acham que tudo vai parar na prateleira. Rapaz, os caras têm uma visão muito distorcida do mundo. É o playboy privilegiado com complexo de salvador do mundo.
A chuva me errou. Cheguei aqui depois da chuva. Minha irmã achou um cachorro no meio da rua, agora deixou o bicho trancado na corrente. O bicho tinha totalmente liberdade. Eu não entendo, cara, essas pessoas que amam os animais, mas transformam a vida do bicho num inferno. O pessoal ficou revoltado, né, com o cara que matou um cachorro na paulada. Mas pra mim, um cara desse tem mais misericórdia do que quem deixa um cachorro amarrado numa corrente, um passarinho numa gaiola, por exemplo. Isso aí.